Falando mais uma vez, repetindo, de nada adiantará a série nossa, de nada adiantará a mensagem, se no final dela, você que está em casa e você que está aqui, não sentir nada por Jesus, de nada adianta. Por isso que o tema é, e você? O que você vai fazer? Nós vamos apresentar alguns sempre personagens bíblicos e as decisões deles. E você? Certo? Hoje eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué fica ali, depois de Números, certo? Um pouquinho para frente, antes dos Juízes, certo? O livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Eu peço desculpa para vocês, eu pedi para a Mike tirar uma foto, eu botei a foto dela ali, certo? Né, Mike? Não é não? Desculpa, é mais bonito, né? Desculpa, essa está meio feia. Não deu tempo de tirar a foto, tá, Aline, invejosa, tá? A Aline queria que fosse dela, mas não foi dessa vez, Aline, tá? O nosso tema de hoje é certezas que salvam. Sabia que só certeza, dúvida não vai salvar você nunca. Se você estiver atravessando uma rua e você ficar olhando para o carro e falar, será que o carro vem, será que o carro não vem, será que o carro vai, será que o carro não vai? O que vai acontecer? O carro vai vir, vai passar por cima e bye bye. Certezas que salvam. Eu vou ler só um versinho, tá? Vou ler só um. Mas toda a mensagem vai estar desde o verso 1 do capítulo 2, ok? Até o finalzinho e avança um pouquinho o capítulo 3. Então você que está em casa e você que está aqui, quando chegar em casa, abra Josué, capítulo 2, capítulo 3, que você vai entender de forma mais abrangente o que nós vamos falar hoje. Mas há uma especificação nesse texto que nós vamos aqui, um objetivo, e nós vamos alcançá-lo se Deus assim permitir. Tá certo? Josué, capítulo 2, verso 17 e verso 18. Diz assim, eu vou fechar minha Bíblia porque está ali, vocês continuem com a de vocês aberta, acompanhem, fica nela ali, vai ter uma horinha que nós vamos sair para um outro texto, mas fiquem ali, tá certo? Josué diz assim, né? Josué, não, o texto, né, diz assim, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Quem são esses homens? Já nós vamos ver. Os homens disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se há uma condição para que se cumpra o juramento. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Bom, de quem que nós estamos falando? Né? Interessante. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Raabe. E o que eu mais acho interessante no livro de Josué, porque eles estão prestes a conquistar o que eles sempre desejaram desde que saíram do Egito. Aliás, muito antes havia sido feito a eles, ou tinha sido referido, Deus prometeu, e eles estavam já prestes a entrar. E Josué dá uma pausa nos episódios para contar a história de Raabe. Eu acho isso muito interessante. Josué faz como Moisés fizera há 40 anos atrás. Só que fora 12, agora ele manda 2 espias para dar uma olhada em Setim, aquela região onde ficava Jericó, e falou assim, olha, por favor, olhem toda a região, mas olhem com cuidado Jericó. Isso me leva a algumas coisas. Por que olhar com cuidado Jericó? Há algumas teorias que dizem, uma teoria que diz, e eu creio muito nela, que Jericó
era onde ficava a base do exército da região de Setim. Para eles conquistarem a terra, eles precisariam vencer ali. Ali era a porta de entrada. Certo? Eles vão, olham, e quando eles estão olhando a cidade, eles têm que ficar num lugar. E eles escolheram a casa de Raabe. Você fala, mas por que a casa de Raabe? Ela ficava no muro. Ficava fácil para, se precisar, fugir, dá no pé. Não é? Facinho, facinho, facinho. Só que o rei descobriu que eles estavam ali. E quando o rei descobriu que eles estavam ali, eles foram lá, os soldados do rei foram lá para prender os homens. Mas a Raabe protegeu os homens. E por a Raabe ter protegido os homens, surgiu aquele texto que nós lemos. Ela agora fecha um acordo com eles, para que quando eles entrassem na terra, tomassem Jericó, ela e a família toda fosse salva. Raabe significa um nome. Eu gosto desses negócios de nome. Eu só não achei meu significado meu até hoje, desde aquele dia, tá? Eu não sei como é que é, mas tudo bem. Raabe significa abundante, amplo. Eu fico imaginando por que a mãe de Raabe, ou o pai de Raabe, deu esse nome para ela. Talvez seja que quando ele pega pela primeira vez essa criança, ela dá um sorriso lindo, largo, aquele dente, né? aquela gengiva sem dente, que é lindo quando nós somos criança e é horrível quando a gente cresce. Está lá, aquele sorriso. Talvez sejam os olhos, como os olhos da foto que nós vimos no início, que mostravam uma amplitude de um horizonte, de um futuro que comprometesse alguma coisa. Eu não sei. Mas algo em Raabe fez com que os pais dessem para ela esse nome, amplo. Existe uma outra palavra também que diz grande, ao invés de abundante. Eu acho que todos nós, como tendo um filho ou uma filha, a gente quer que ele vá bem, que prospere, que seja feliz. E assim os pais de Raabe desejaram à filha felicidade, sucesso. Talvez ela case com um príncipe, talvez case com um rei, talvez, sei lá. Ou talvez seja azarado, que nem algumas aqui, que casa com os baixinhos, gordinhos, de óculos e sofre. Não sei. Não sei. Mas a mãe de Raabe, o pai de Raabe, quando olha para ela, vê um olhar amplo, um sorriso enorme, abundância de felicidade. Mas por um dos percalços da vida, Raabe perde tudo que o seu nome significava. Aquela linda jovem se torna uma prostituta. Agora imagina alguém chegando para a mãe de Raabe, falando, olha, eu encontrei Raabe. Imagina, se coloque no lugar da mãe, se coloque no lugar do pai, se coloque no lugar do irmão, da irmã, da família. Eu vou dizer para vocês, eu já no passado, às vezes quando a gente olhava essa cena, mulheres às vezes, prostitutas na beira da rua, a gente achava engraçado algum jeito de se vestir. Hoje, graças a Deus, Deus me mudou essa visão. Quando eu passo, eu oro para Deus, Deus, por favor, chegue até ela. Vocês estão entendendo? Chegue até eles. Ninguém sabe por quê. Raabe se tornou uma prostituta. A grande, a abundante, enorme, a ampla, se tornou a vergonha da família. Eu acho tão interessante porque Josué, ele descreve todo o episódio, gasta quase um capítulo inteiro para falar dessa mulher, porque nós temos que aprender com ela, algo tem hoje, algo nós temos que aprender com ela hoje, você que está em casa, eu que estou aqui, essa mulher tem muito para nos ensinar, essa prostituta tem muito para ensinar para mim. Josué fala que quando essa prostituta se encontra com a esperança, ela não perdeu a oportunidade.
quando ela conversa com aqueles homens, ela não perde a oportunidade nenhuma. E eu acho lindo uma coisa nela, porque a gente fala tanto de José, né? José do Egito, o homem da fé, claro, um homem que perdoou, mas imagina agora a prostituta, que a mãe não queria ver, o pai queria distância, os irmãos queriam longe dela, todo mundo, a família, ninguém queria mais conhecê-la, era a vergonha da família. Quando ela tem a oportunidade de ser salva, quando tem a oportunidade de não ser destruído junto com a cidade que seria destruída, essa mulher, ela esquece de tudo, olha para a família e roga aquilo que nós vimos no texto, sabe? E você vai ver aí, se você estiver ainda no livro de Josué, capítulo 2, você vai ver que desde o verso 8 até o verso 15, a gente vai ver alguns pedidos e alguma certeza que nós vamos ver hoje de forma rápida, mas objetiva. Ela olha para eles e diz o seguinte: por favor, quando vocês entrarem aqui, eu preciso ser salva, mas sabe, eu não quero ser salva sozinha. Eu quero que vocês salvem a minha família, os meus irmãos, os meus pais, todo mundo da minha casa. Olha que coisa linda, olha que pedido bonito. A prostituta agora esquece de si e passa agora a dividir o que ela receberia junto com os seus. Eu acho isso muito lindo. Mas o que levou ela a ter essa certeza que aqueles homens poderiam trazer esperança para a vida dela? Josué 2, verso 9, começa a falar das certezas que Raabe tinha, das certezas que transformaram a vida dela, e das certezas que fez de Raabe o que nós vamos ver no final da mensagem. E essa certeza, você que está em casa, você que está aqui, tem que ser as nossas certezas se nós queremos um dia adentrarmos a Canaã celestial. Raabe olha para aqueles homens e diz o seguinte, Josué 2:9: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Sabe o que Raabe estava falando? Ela não tinha dúvida de que Deus daria para aquele povo a terra. Ela estava rodeada por muros. A arqueologia descobriu muros de Jericó enormes, muros que pareciam intransponíveis, muros que nós deveríamos ter uma bomba atômica, talvez as de hoje, não sei quantos metagons, sei lá o nome que eles dão para aquele troço, quantas ogivas nucleares, sei lá eu como, para destruir, para abrir brecha, para poder entrar. Raabe olha para aqueles dois, vê pela fé aquele povão, tudo atrapalhado no deserto, mas ela tinha certeza que o Deus daquele povo, o Deus daqueles dois homens, daria aquela terra que parecia ser intransponível para eles. Sabe, tem coisa na nossa vida que parece que nós nunca vamos alcançar, não é assim? Você que está em casa, você que está aqui, há vícios na nossa vida que parece que nós nunca iremos vencer. Mas a Raabe tinha certeza que o Deus daqueles dois homens, o Deus daquele povo nômade do deserto, daria aquela cidade. Por isso eu posso garantir para você, aquilo que nós hoje colocamos na mão de Deus no momento de oração, Deus vai atender, se for o melhor para você e se for o melhor para mim, certo? Olha que certeza, Deus tem poder para dar. Segunda certeza de Raabe, Josué 2:10, eu dividi aqui um verso em dois, não sei se é esse, mas está aqui. A segunda certeza de Raabe: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. Uau! Olha que grande! 40 anos havia se passado desde o milagre do Mar Vermelho se abrir para o povo passar. Mas Raabe, a família de Raabe, o povo de Sitim, o povo de Jericó, ainda lembrava das coisas que Deus havia feito. Por isso que eu amo demais, eu já falei esses dias para vocês, eu amo demais um texto que Deus revelou, dizendo o seguinte: jamais temeremos o futuro se nós olharmos para trás e vermos as grandes coisas que Deus já fez por nós e em nós.
Jamais. Eu não sei você que está em casa, se você às vezes está chorando agora porque está faltando algo na geladeira, se você está chorando agora porque você perdeu alguém que você amava, se você está chorando aqui, você aqui dentro também, se está chorando nesse instante, porque algo nesse momento te faz incapaz de lutar e de vencer, não sei o que é, mas uma coisa eu falo para você: ouça, olhe, busque tudo que Deus já fez na sua vida, as coisas enormes, as coisas pequenas, as coisas que pareciam insignificantes. Busque isso, porque se você vê nisso a mão de Deus, você terá certeza que o presente pode estar ruim, mas o futuro, Deus vai dar as mesmas vitórias que te deu no passado, amém? Deus vai te dar as mesmas vitórias. Você que está em casa pode crer nisso. A prostituta creu. Entenderam? Creu. A terceira certeza. Olha só, o que vocês fizeram a leste de Jordão com Seom e com Og, os 2 reis amorreus, e que vocês aniquilaram. Uau! Sabe o que ela está aqui dizendo? Esses 2 reis eram os maiores reis para eles saírem lá do Egito, atravessar o deserto e chegar às portas de Jericó. Sabe, no passado Deus abriu o mar, mas num passado bem quase presente, nós ouvimos o que Deus fez por meio de vocês contra aqueles 2 reis. O que é que parece tão grande que eu e você não conseguiremos vencer? Olha, Deus é capaz de botar tudo aos seus pés, sabe? Tem uma música que diz assim: vou pisar numa tropa. Deus é tão poderoso, Deus é tão imenso, que quando você pega as páginas da Bíblia, você vê um anjo do Senhor, vai lá, mata 180.000, 300 homens, com cornetinha, lembra, Gideão? Com a cornetinha, sei lá eu, né? Aquelas cornetinhas que mais uma, ela poderia no mais 300, vai no mais acordar a gente, né? Se a gente estiver dormindo. Mas Deus com 300 cornetinhas, cria uma confusão e destrói 5 reis. Yes! O que Deus está precisando destruir? O que você está precisando vencer? Raabe diz o seguinte: olha, é fichinha para o seu Deus. Nós já escutamos o que Ele tem feito. Ele tem feito coisas enormes, que está nós agora tudo aqui morrendo de medo. Sabe, Satanás, quando olha para Deus e vê você do lado de Deus, ele treme. Quando você pega o que está no Salmo, lembra a última frase do Salmos, o último textinho lá embaixo: lembrarei do Senhor durante todo o meu dia. Quando você pede a companhia de Deus de manhã cedo, sai de casa com Ele, os demônios tremem de medo. Raabe sabia disso. Raabe cria nisso. Raabe agora vai para uma outra certeza, a quarta, se eu não estou enganado, sou ruim de conta, nunca fui bom de matemática. Raabe diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus aonde? Aonde? Em cima nos céus e embaixo da terra. Uau! Que prostituta! Desculpe eu não chamar ela pelo nome, vamos chamar pela profissão. Que prostituta! Olha, eu sei que seu Deus é Deus enorme, é Deus grande, é um Deus superior ao Deus aqui do meu povo, é um Deus que pode, é um Deus no céu, é um Deus aqui na terra.
Quando Raabe diz isso para eles, eu quero que vocês agora entendam o que essa frase quer dizer. Quer dizer o seguinte: se o Deus desses dois era Deus em cima nos céus, era Deus aqui embaixo na terra, Raabe queria dizer o seguinte: eu quero que ele também seja o meu Deus. Eu quero fazer parte desse Deus. Eu quero estar junto com esse povo, eu quero poder adorar, eu quero poder louvar, eu quero poder cantar, eu quero poder me ajoelhar, eu quero saber mais, eu quero aprender mais, eu quero ter as certezas, cada vez crescer na certeza desse Deus maravilhoso, o Deus que está em cima e o Deus que está embaixo. Essa é a maravilha do Deus. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus não é um Deus que fica sentado num trono. Quando o salmista diz: ó Senhor que está sentado no seu trono, no seu santuário, quando você entende a doutrina do santuário, você vai ver o seguinte, que o santuário no céu é uma porta aberta de um Deus que desce na pessoa do Espírito Santo e que desceu na pessoa de Jesus Cristo para nos dar vitória, para nos salvar, para nos redimir, para fazer de cada um de nós ex-bêbado, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-assassino e ex-prostituta. Eu sei que o seu Deus é um Deus em cima e um Deus aqui embaixo. Olha que certeza, olha que certeza. E ela continua com mais uma certeza: por favor, jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Ela está preocupada com ela aqui? Eu acho isso fantástico. Quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, quando eu e você temos o conhecimento de Deus, quando eu e você temos um relacionamento mais íntimo com Deus, sabia que a gente para de se olhar para nós mesmos? Sabia que o egoísmo começa a sumir? A gente começa a olhar para as pessoas. E nasce aqui aquilo que Ellen White diz assim: todo verdadeiro filho de Deus, todo aquele que se entrega a Deus, quando nasce no reino de Deus, nasce como um verdadeiro missionário. Por quê? Porque ele não tem mais vontade de estar sozinho com Deus. Sim, naquele momento da oração, mas Deus explode no coração dele, e ele quer falar para o primo, quer falar para o irmão, quer falar para a irmã, quer falar para o pai, quer falar para a mãe, quer falar para os amigos, e se tiver inimigos, quer falar para os antigos inimigos, que vão se tornar amigos em Cristo Jesus. Jure-me, prometa, dê um jeito, porque eu quero estar juntamente com a minha família, junto desse Deus. Olha que fantástico. Que seja essa a nossa oração: eu e a minha casa. O próprio Josué disse: serviremos ao Senhor. E agora o último, que eu acho fantástico: dê-me um sinal seguro. Sabe, nesse instante ela fala a grandeza do Deus, se coloca perto desse Deus, mas ela sabe que Deus está acima de tudo, ela sabe que Deus é fantástico, ela sabe que Deus é enorme, ela sabe que Deus é fantástico, ela sabe tudo isso, mas ela estava falando com dois homens, eu vou abrir um parêntese agora, porque eu preciso falar agora com homens, e agora eu vou falar comigo, tá? Quantas vezes a pessoa que está dentro da nossa casa precisa de mim, Jefferson, que eu dê para ele um sinal seguro de que aquele Deus que eu falo de verdade é o meu Deus. Quantas vezes no meu trabalho as pessoas estão ansiosas em ver em mim, em ver um sinal em mim, de que realmente eu sou convertido de Jesus, eu faço parte desse Deus, que é Deus do céu, que é Deus da terra, que é o Deus que muda, que é o Deus que dá vitória. Quantas vezes precisamos nós
ser sinais para as pessoas aí fora, de que Deus, o Deus que transformou Raabe, o Deus que transformou Josué, o Deus que muda as histórias, tragédias em bênçãos, é o Deus que me conduz, é o Deus que está comigo. E se eles olharem para mim, eles terão certeza que esse Deus que está comigo também vai ser o Deus que estará com eles serão vitoriosos juntamente comigo. Dê-me um sinal. Povo pede por isso. Dr. Rodrigo diz o seguinte, Dr. Rodrigo Silva: você é a Bíblia que muitos vão ler. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas prostitutas, que muitos ladrões, que muitos assassinos, que muitos ateus, que muitas pessoas que estão à procura de um abraço, de um sorriso, de um carinho, de um amor, precisam olhar para você e sentir o que eles desejam em você. Era isso que ela estava dizendo. Por favor, dê-me um sinal. Jure-me, por favor, jure, por favor, prometa. Dá-me um sinal seguro. Dá-me um sinal seguro. Sabe, quando eles repetiram essa frase, quando eles falaram essa frase para ela, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão, o quê? Vermelho, na janela, se. Sabe o que quer dizer esse se? Se você der o sinal certo, se você fizer a vontade de Deus 24 horas por dia, as pessoas verem isso em você, você vai ser o cordão vermelho. Se. Deus está dizendo para mim e para você hoje, se. Você quer ser? Vamos ser o sinal? Qual era o sinal? O cordão vermelho. Vocês lembram lá no Egito, na saída do Egito, qual que era o sinal? O sangue vermelho no umbral da porta. Qual era o sinal aqui? O pano vermelho. E olha qual o sinal que a gente encontra no Novo Testamento, em João 12:32. Jesus olha agora para Nicodemos, um doutor da lei, que quer fazer conversa fiada com Jesus, fazer média. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, e quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cordão vermelho, a cruz, sangue carmesim, cordão vermelho, sangue, um cordão levantado, uma cruz levantada, um cordão sendo o guia, um Deus que se fez carne sendo o sacrifício. Quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Sabe, precisamos desse sinal 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque Jesus se levantou. Jesus precisa agora se levantar na vida da minha família, às vezes na vida dos meus amigos, na vida de todos, de muitos que me rodeiam, de muitos que me cercam. Jesus precisa ser erguido. E sabe como ele vai ser erguido? Quando eu e você tomarmos posse do sangue de Cristo, da cruz de Cristo, e erguermos dentro do nosso coração. Quando? Pano, sangue. Lembra? Pano vermelho. E olha que coisa interessante. Hebreus 11:31. Acreditamos que Paulo é o autor do livro de Hebreus. Ele fala de Raabe. Pela fé, Raabe, a quem? A prostituta. Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Esse texto Deus quer cumprir na minha e na sua vida. Pela fé, muitos poderão ver Jesus em mim, o paninho vermelho, o sangue carmesim, e ser atraído para Cristo Jesus.
A Bíblia diz que a prostituta creu. A prostituta acreditou, olhou, fixou os olhos, diz: eu quero, eu vou ser, eu vou mudar. E a Bíblia diz que essa prostituta deixou de ser o quê? Prostituta. Uau! Que coisa imensa! A prostituta, quando eles entraram, tomaram a cidade, a ex-prostituta, porque eu disse, quando Deus entra, quando o Deus do céu, o Deus da terra, Ele entra na sua vida, você é ex-tudo. Falando dela de novo, em Mateus 1, versos 5 e 6 diz: e Salmão gerou de Raabe. Quem que é essa Raabe? Lembra a mulher do muro? E Salmão gerou Raabe, de Raabe Boaz. Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou a quem? Jessé. E Jessé gerou quem? Davi. Uau! Eu fico imaginando, né, Dona Maria Carneato dos Santos. Ela gerou 8 filhos, né? Nenhum foi Davi. Mas mesmo assim ela ficou muito feliz. Eu acredito que o meu nascimento alegrou mais, mas ela ficou feliz com todos. Agora imagine na história de uma prostituta, uma ex-prostituta, gerou o grande rei Davi. Mas sabe por quê? Porque ela desceu do muro. Aonde ela morava? No muro. Por favor, quando vocês vierem, eu quero fazer parte desse povo, eu quero adorar esse Deus. Mas não adiantava só ficar no eu quero, porque muitos de nós às vezes ficamos, eu quero, o ano que vem eu vou fazer, amanhã eu vou acordar mais cedo para ler a Bíblia, depois eu vou ajoelhar, eu vou orar mais, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E sabe o que acontece? Não fazemos nada. O ano passa e não faz nada. Eu tenho Raabe como um grande exemplo para mim. E a partir de hoje eu quero fazer como Raabe. Para eu cumprir os meus desejos, eu preciso descer do muro. Mas Jefferson, ela não ficou no muro? Ficou. Foi salva e desceu do muro e se uniu com quem? Com o povo de Deus. E você? Você que está em casa, você que está me escutando aqui até hoje, fica aí, ó, com aquela pergunta de Josué: até quando vocês vão ficar entre dois senhores? Ou é Deus ou é Baal? Ou é a salvação ou é a perdição? Ou é Cristo ou não é ninguém? Até quando? Raabe não pensou 2 vezes, pulou do muro. Pulou do muro. E a Bíblia diz que agora ela faz jus ao nome que ela tinha, abundante e amplo. Por que ela faz jus ao nome? Você vai lá no mesmo livro de Mateus, lá no verso 17 diz: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até quem? Até quem? Cristo. Uau! Aqui está falando da descendência de quem? De Raabe, a ex-prostituta, lá no céu, vai dar um abraço num dos netos, sei lá como é que fala, quanto neto, tataraneto, quintaneto, vintaneto, sei lá o que era, vai dar um abraço e dizer assim: obrigado, obrigado porque você deu uma chance para mim, e de mim veio aquele que te gerou. Aqui nós estamos falando da parte humana de Jesus. Vocês estão entendendo o que Jesus pode fazer na minha e na sua vida? Vocês estão entendendo? Ele pode transformar tristezas em alegria, vergonhas. Pode transformar tudo em bênçãos. Mas precisamos descer do muro. Precisamos ter as certezas que Raabe teve. Entende? Eu gosto muito do pastor Bulhão, eu vou contar mais uma, talvez eu vou mudar no último sermão, mas quem quiser um dia ver essas histórias do pastor Bulhão, lá na Casa Publicadora, onde vocês vão fazer
o pedido, tem um livro chamado Conhecer Jesus é Tudo. É um dos livros mais lindos que eu vi até hoje. E se puder comprar junto com esse livro, um livrinho pequenininho chamado O Caminho a Cristo, você vai estar com os 2 livros mais lindos que eu acho. Sabe, os outros são bonitos, mas esses são apaixonantes. E o pastor Bulhão, ele conta o seguinte, que lá no Peru, ele resolveu subir um morro, como se fosse lá as favelas do Rio de Janeiro, várias casas, tudo amontoado, e ele resolveu por 90 dias fazer uma série evangelística. E ele, então, é comum, quando a gente faz uma série evangelística, a gente ir nas casas, convidar as pessoas. E num dia desse que ele estava convidando as pessoas, acontece uma coisa. Um cachorro late atrás dele. Quando um cachorro late, o que é que você tem que fazer? Correr não. Você tem que ficar quietinho. Mas ele, o instinto, né, Thelma? O instinto dele, perna para quem te quer. E ele conta que de repente não era mais um cachorro. Aí veio mais o amigo daquele, o amigo do outro, o amigo do outro. Daqui a pouco 5 cachorros estavam atrás dele, ele não sabia o que fazer. De repente ele olha uma portinha e ele entra naquela portinha e fecha a porta. Quando ele fecha a porta, respira, ele olha para dentro daquela portinha. E quando ele olha para dentro, era um prostíbulo. E quando ele vê assim no prostíbulo, ele vê uma mesa cheia de bebidas, cigarros, em volta da mesa, várias prostitutas embriagadas. E quando elas olham o pastor Bulhão, vão todas para cima dele. E começa a querer agarrá-lo para levar para dentro, mais para dentro do cômodo. E ele começa, não, eu estava descendo o morro, uns cachorros vieram atrás de mim, eu tive que entrar aqui. E chegou um momento que elas não queriam soltá-lo, que ele teve que ser grosso. Empurrou uma, empurrou outra, e ele pensando, nossa, antes os cachorros tivessem me pego lá fora. E ele, pulou para fora. Que sorte que os cachorros não estavam ali. Ele foi embora, voltou alguns dias depois, porque estava fazendo o convite, a série ia começar naquela semana. E quando um calor de fevereiro lá no Peru, diz que é pior que o Brasil, ele vai, eu vou parar aqui para tomar um suco, alguma coisa para refrescar. E quando ele está tomando o suco, uma moça chega perto dele, bate no ombro dele e diz o seguinte, você lembra de mim? Não lembro de você. Lembra que você entrou lá na minha casa? Aí ele lembrou. Você lembra que o cachorro te levou você lá na minha casa? E ele, nossa, me desculpa eu tenho... Não. Nós temos que pedir desculpa para você. Aí ele, não se preocupe, eu vi que vocês não estavam bem, vocês estavam embriagadas. Não tem problema não. Faz o seguinte então, para eu ficar feliz. Olha, ali em cima, eu estou fazendo uma série evangelística. Eu sou um pastor. Vai lá, se você for lá, eu vou ficar muito feliz com você. Ela então combinou e assim aconteceu. Só que tinha um problema. Ela chegava todas as noites totalmente embriagada. E ele percebia, olhava ela vinha, sentava no banco e dormia. Ele falou, não, amanhã ela vai vir melhor. Mas no outro dia, a mesma coisa. Ela vinha, embriagada, sentava no banco e dormia. E ele ficava pensando, mas o que ela faz aqui? Por que ela não vai deitar na cama da casa dela, que é muito mais confortável? Por que ela vem dormir aqui? E assim foram várias noites. Numa dessas noites, ela chama o pastor e fala, pastor, preciso conversar contigo. E o pastor Bulhão vai conversar com ela. E ela diz assim, o senhor acha que pelo fato de eu vir aqui, embriagada, e dormir, o senhor acha que eu não estou prestando atenção? Aí ele quis tirar a prova dos 3, né? Você está prestando atenção? Então, o que você está aprendendo? Pastor, eu estou aprendendo que Cristo quer mudar a minha vida. Eu estou aprendendo que Cristo não quer que eu continue sendo uma prostituta. Eu estou aprendendo que Cristo não quer que eu fume mais, que eu beba mais, Ele quer que eu mude de vida, pastor. Mas, pastor, eu não posso mudar de vida, eu não posso parar de beber. E ele, assustado, falou, mas por que você não pode parar de beber? Aí foi aí que ele ouviu uma das histórias que ele conta, que é uma das mais tristes. Ela disse, olha, há anos atrás, eu tinha um esposo
e filhos. Eu tinha uma casa, eu tinha um conforto. Mas infelizmente eu aprendi a beber. Sabe, o vício tomou conta de mim de tal forma que o dinheiro que o meu esposo dava para eu comprar alimento para os meus filhos, eu ia, comprava bebidas, chegava em casa, tomava todas e meus filhos ficavam morrendo de fome, mas eu tinha que saciar o meu vício. Chegou a tal ponto, pastor, que eu não cuidava mais dos meus filhos, não tinha condições de olhar. Pastor, a coisa ficou tão assim, de um jeito insuportável, que meu esposo nunca fez isso, mas uma vez ele teve que pegar e quase me bater. Porque eu deixava os filhos, deixava todos com fome para pegar o meu vício, saciar o meu vício. Um dia, meu esposo não aguentava mais. Quando eu estava mais ou menos sóbria, ele me leva para o quarto e me diz: olha, veja o que você está fazendo com a sua casa, com a sua família. Olha que exemplo você está dando para os seus filhos, para os nossos filhos. Sabe, se você for continuar assim, por favor, vá embora, porque você está prejudicando demais os nossos filhos. Ela falou: pastor, até os animais cuidam demais dos filhos. Mas sabe o que eu fiz? Um dia que meu esposo saiu para o trabalho, eu peguei um pouquinho de roupa, botei numa sacola, tranquei o meu filho mais velho e também o meu filho mais novo, que tinha 2 anos de idade, chaveei ele em casa, subi o morro e, para manter o meu vício, eu me tornei uma prostituta. Pastor, se eu estou sóbrio, eu lembro do meu esposo e dos meus filhos, e eu não consigo, parece que eu vou morrer, por isso eu tenho que ficar o dia inteiro embriagada. Pastor, se Deus tirar a bebida de mim, o que vai ser de mim? Eu vou morrer? E o pastor Bulhão, com a equipe, trabalhou com aquela mulher e Deus tirou dela a bebida. Ela saiu do prostíbulo, foi trabalhar com uma família, mas tinha um problema. Ela chorava o dia inteiro, de vontade de ver a família. E o pastor Bulhão, então, não conseguindo mais ver aquilo: me dá o endereço do seu marido, me dá o endereço. Não, pastor, não, me dá o endereço. Ele pegou o endereço e foi visitar o marido dela. O marido não sabia que ele conhecia a esposa, então recebeu bem o pastor. Até que o pastor olhou para ele e disse o seguinte: olha, eu vim aqui por causa da tua esposa. Quando o pastor Bulhão falou sua esposa, aquele homem, como um animal raivoso, pula e quase parte para cima do pastor. Eu não quero ver mais essa mulher, eu não quero ver. Para mim, ela que se lasca, ela que morra. No instante que ele falou que ela morra, o pastor Bulhão assim: ela morreu. Ela morreu. A mulher que saiu da sua casa morreu. O marido, então, como assim ela morreu? Ela morreu. Deus entrou na vida dela e ela hoje é uma outra pessoa. Duvido. Ela deixava meus filhos passar fome. Eu disse para ela mudar e ela não quis mudar. Eu não quero saber dela. Ela é outra mulher. Ela é outra. Deixa ela vir ver pelo menos os seus filhos. Se você não quer nada, deixa vir ver os seus filhos. Não. Pastor Bulhão então olha para ele: sabe por que você não quer deixar ela ver seus filhos? É porque você ainda a ama. O senhor acha que eu não tenho vergonha? O senhor acha que eu não tenho pudor? Ela é uma prostituta embriagada, pior que um animal. Como é que eu ainda vou amar alguém assim? Aí o pastor Bulhão faz um outro desafio: se você não a ama, por que não deixa ela ver seus filhos? Ele ficou meio em xeque. Tá bom. O pastor Bulhão vai a ela e diz: olha, fechado. Marcaram o dia, marcaram a hora. O pastor Bulhão pegou, buscou ela. Quando chegou na casa e abriu a porta, o marido dá um passo atrás e o pastor Bulhão viu toda a cena. O esposo rodeado pelos filhos. Aquela mulher não espera o pastor Bulhão falar nada. Ela vai chorando, se joga aos pés do esposo e dos filhos e começa a beijar os pés dos esposos e dos filhos, dizendo: por favor, perdoa-me. Por favor, me perdoe, eu não sabia o que fiz, o que estava fazendo, eu fui uma louca em fazer, por favor, me perdoe. E o marido gritava: está vendo? Está aqui ela, uma bêbada aqui, olha,
me perdoe. E ela dizia: por favor, se você não quiser nada comigo, se vocês não quiserem me tratar como mãe, me trate como uma empregada. Me dê um cantinho para eu ficar, mas deixe eu cuidar de vocês. E o esposo começou: não, ela está embriagada. E ela falou: não, eu não estou embriagada, pede para o pastor, há meses eu não bebo. E o esposo confuso pegou e levantou ela. Quando cheirou: você não está bêbada? Não, eu não estou bêbada. Você não bebe mais? Não, faz meses que eu não bebo. Mas como você parou de beber? Deus me encontrou e Deus me salvou. E o pastor Bulhão disse que ele escutou uma das frases mais lindas da vida dele. Aquele marido abraça aquela mulher, olha para ela e diz: olha, se esse Deus tirou de você a bebida, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo. Alguns meses depois, o pastor Bulhão teve o privilégio de batizar o esposo, a ex-prostituta que agora é esposa, e o filho mais velho de 12 anos. Um dia foi feito um piquenique, sabe, com as pessoas que haviam batizado na série evangelística. E o pastor Bulhão se escondeu atrás de uma árvore e ficou lá olhando as coisas. Ele de longe via aquele pai com os filhos brincando e não conseguia ver a esposa, né? Mas ele ficou tranquilo. Dali a pouco chega alguém: pastor Bulhão, mas onde o senhor se escondeu que eu não estava te encontrando? Não, eu estou aqui. Ai, pastor Bulhão, olha, eu estou aqui com meus esposos, olha meu esposo jogando bola com os meus filhos. Sabe, pastor Bulhão, eu estava pensando na minha vida, olha aqui que Deus me devolveu. Deus restaurou minha casa, Deus restaurou meu casamento, Deus devolveu o meu marido, Deus devolveu o meu filho, Deus me devolveu esperança, Deus me devolveu o caráter. Pastor Bulhão, o que eu seria sem Deus? O que eu seria sem Deus? O que eu seria? Sabe, pastor Bulhão, eu queria te dar um grande presente, mas eu não tinha dinheiro para te dar presente, só tinha dinheiro para comprar esse sorvete. E quando ele olha para a mão dela, tinha um sorvete já tudo lambuzado, derretido. Sabe, eu estou atrás de ti já faz tempo, olha esse sorvete. Então ele pega aquele sorvete, e o pastor Bulhão diz o seguinte: eu já tomei sorvete de tudo quanto é tipo, em um monte de lugares, mas nunca tomou um sorvete gostoso que nem aquele. Sabe, se nós formos o paninho vermelho, se nós formos a carta que as pessoas precisam ler, se nós formos o verdadeiro representante de Cristo, nós poderemos fazer milagres na vida das pessoas. Raabe entendeu que só Jesus... Sandra, que só Jesus poderia salvá-la, tirar da prostituição e fazer dela, ela nunca imaginava isso, mas uma grande mulher que se tornaria uma das parentes de Jesus. Essa mulher, depois que encontrou Jesus, descobriu que só Jesus podia ser o verdadeiro Salvador da vida dela. E você que está aqui hoje, o que você vai fazer de Jesus? Sabe o paninho vermelho que salvou Raabe? Hoje não é pano, é o sangue de Cristo, que purifica, que salva e que perdoa. E Jesus Cristo quer ser o meu, o seu, o nosso eterno Salvador.